bom dia. Então, eu tô registrando, mas não sei o número total ainda. Vou contar e aí na próxima coluna eu conto para todo mundo qual o número que eu tô, mas muito menos do que a Ingrid. Pessoal, então bom dia, sejam bem-vindos a mais um Saúde Pública em Foco. Eu sou a Alexandra Boing, epidemiologista da Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje nós vamos falar sobre o seguinte assunto: a situação da Covid-19 no Brasil. Então, a maioria provavelmente já ouviu. Está se falando bem menos sobre a Covid nos últimos meses, nos últimos anos, mas ela não desapareceu. Então, o vírus continua circulando no Brasil, no mundo, mesmo que em níveis mais baixos do que a gente viu nesses piores momentos, né, da pandemia. Mas é importante a gente saber que, segundo o boletim epidemiológico mais recente do Ministério da Saúde, já foram notificados mais de 202 mil casos e 1.600 óbitos por Covid agora em 2025. Isso mesmo, em 2025. Então, na semana mais recente, né, com os dados disponíveis da semana epidemiológica 21, foram registrados 2.246 casos e 24 óbitos por Covid no Brasil. Então, isso representa uma pequena alta na média dos casos, né, em comparação com a semana anterior, a semana epidemiológica anterior. E esses números mostram que, embora o número de mortes esteja em declínio, o vírus ainda está entre nós, requer atenção, está fazendo com que as pessoas fiquem doentes e que algumas pessoas evoluam a óbito, né? Então, é bem importante da gente estar atento ainda em relação a esse vírus. Outra questão importante é que o Ministério da Saúde continua recomendando que pessoas com sintomas gripais façam teste, principalmente aquelas com mais de 65 anos ou pessoas imunocomprometidas, porque a gente tem tratamento disponível gratuito pelo SUS, né, um antiviral, que ele é eficaz, usado nos primeiros 5 dias após o início dos sintomas. Além disso, é importante lembrar sobre a vacinação contra a Covid, ela continua sendo fundamental, né? As vacinas atualmente em uso são eficazes, sim, contra as formas graves da doença e contra as principais variantes em circulação. No Brasil, a JN1 é a mais frequente. Então, desde o final de 2024, a vacinação ela passa a integrar o calendário nacional de imunização para gestantes, idosos e crianças, né? Então, continua disponível nos postos de saúde. E é importante estar todo mundo alerta. E eu retomo essa discussão porque nos últimos dias a gente recebeu um novo alerta da Organização Mundial de Saúde. Foi identificada uma variante, a NB181, que foi identificada e já classificada pela OMS, né, pela Organização Mundial de Saúde, como uma variante sobre monitoramento. Então, elas têm se espalhado rapidamente por países da Ásia, Europa e Oceania, e já foi também detectada também nos aeroportos dos Estados Unidos, especialmente Califórnia, Austin e Nova York. Na Austrália, por exemplo, o estado de Vitória registrou um aumento de 44% nos casos de Covid só na segunda quinzena de maio. E esse aumento, foi atribuído à chegada da NB181. Né? Então, essa nova cepa preocupa por apresentar uma mutação que pode torná-la um pouco mais transmissível e capaz de escapar da imunidade gerada, né, por infecções anteriores ou mesmo pela vacina. Então, embora a gente não tenha até o momento evidências que ela cause quadros mais graves, né, o risco está nessa alta velocidade da transmissão, que pode levar a uma nova pressão sobre o sistema de saúde e, principalmente, mais perigoso, né, para os idosos, para as pessoas não vacinadas, idosos, os imunocomprometidos. No Brasil, a gente ainda não tem uma confirmação oficial de casos, né, relacionados a essa linhagem, mas é um sinal de alerta que está aceso, né? Então, o Ministério da Saúde, as instituições como o Fiocruz reforçam a vigilância genômica para detectar rapidamente qualquer entrada aí da NB181 no país. Então, como a gente já aprendeu, né, quando a Covid avança no exterior, ela não demora muito para chegar por aqui. Então, é importante todo mundo estar atento e lembrar que a gente precisa deixar os ambientes ventilarem, principalmente no inverno, todo mundo nas janelas, com janelas fechadas, em ambientes, né, fechados. Então, é importante a gente ter uma circulação do ar
lembrando que a principal forma de transmissão é pelo ar, então pensar muito nessa questão. Se tiver sintomas gripais, usar a máscara, né, em locais fechados com aglomeração, fazer uma testagem rápida, né, no menor sinal de sintomas. É sempre importante estar atento e procurar o serviço de saúde. Também é importante lembrar que quando a gente também faz essa testagem rápida, a gente consegue manejar rapidamente o caso. Então, a coluna de hoje é sobre Covid-19, que é importante que, apesar da gente não ter escutado muito falar dela, né, nas últimas semanas, nos últimos meses, a gente ainda tem tendo ela como uma questão importante no Brasil. As pessoas continuam adoecendo, né, muitas pessoas acabam morrendo, e a gente precisa estar atento, e principalmente nesse momento em que a gente tem outros vírus circulantes, como influenza, a vacinação é extremamente importante, a gente precisa cuidar dos ambientes, e é muito importante que a gente deixe todos os ambientes ventilarem. Então, as janelas precisam ficar abertas para a gente poder ter as trocas de ar suficientes. E com isso, encerramos o Saúde em Foco, Saúde Pública em Foco de hoje. Semana que vem, estamos de volta com mais informações e dicas para vocês. Até mais!